Antes de eu dar prosseguimento com a playlist do Play Game, eu preciso fazer uma retrospectiva em relação às cartas combate, porque eu vou precisar desse conhecimento da funcionalidade dessas cartas, porque eu vou utilizar isso daí na Play Game do jogo. Essas são as cartas de uso comum, as cartas tanto utilizadas por guerreiros quanto utilizadas por clérigos em combate. A primeira é a adaga, faca ou punhal. Faca, punhal ou adaga, tanto faz, a arma é conhecida por esses três nomes. O potencial destrutivo dessa arma é o valor mais baixo, é o 1. Esses dados que tem todas elas nos rodapés, isso aqui tá virado, nos rodapés das cartas, o dado preto e o dado branco são as forças que as armas estarão sendo utilizadas. A imagem ilustrada pelo dado branco é quando essa arma estiver sendo utilizada pelos guerreiros. E o dado preto, a imagem do dado preto, é quando essa arma estiver sendo utilizada pelos clérigos, sumos sacerdotes e xamã feiticeiro. No caso dos sacerdotes e do xamã feiticeiro, só quando houver a situação de invasão das casas internas e santuários. Já os sumos sacerdotes, como irão para as batalhas, eles são os que mais frequentemente utilizarão essas armas. Só que essas armas também poderão ser utilizadas por guerreiros, não só por clérigos. Aí, prosseguindo, a segunda arma com potencial destrutivo são as flechas. A terceira arma é com potencial destrutivo martelo, na força 3. O quarto maior poder destrutivo é o do machado. O quinto maior poder destrutivo é o das espadas. E o sexto é o do tacape. Como eu falei nos vídeos anteriores, esse potencial destrutivo ele vai aumentando numa ordem de escurecimento das tonalidades do branco até o preto, passando por cinza 20%, cinza 40%, cinza 60%, cinza 80%, branco e preto. Tacape borduna, tacape ou borduna preto, adaga, faca ou punhal branco. E flechas, martelo, machado, espada nas tonalidades de cinza. E aí eu vou dar um exemplo agora, utilizando algumas das armas, eu explicar essas forças aí dos dados. Então, só para relembrar, como eu falei nos vídeos passados, todas as armas, essas armas comuns, elas têm essas ilustrações aqui dos dados. O dado na força 1 para os guerreiros e na força 6 para os clérigos. Dado na força 2 e 5 para os clérigos. Dado na força 3 para os guerreiros e 4 para os clérigos. 4 para os guerreiros e 3 para os clérigos. 5 para os guerreiros e 2 para os clérigos. 6 para os guerreiros e 1 para os clérigos. Sempre a polaridade das forças será invertida na utilização dessas armas. Então, quando o jogador estiver atacando com uma carta utilizando a força 1, se ele for utilizar para guerreiro é 1, mas para o clérigo é 6. Aquela carta estará valendo para os clérigos a polaridade da força invertida
aquela força ali sendo utilizada. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 e 6, 1. Então, eu vou precisar desses conhecimentos aqui, para quando eu for efetuar os combates lá nessa playlist aí que eu tô fazendo, na qual esse vídeo compõe, do play game, de jogada de uma partida de Borawara Guerra entre Tribos. Então, essas são as armas, as cartas das armas, que serão utilizadas de forma comum, tanto para os clérigos quanto para os guerreiros. As outras 3 são armas também de cunho místico, tanto que elas não têm o dado branco, tanto a lança quanto a zarabatana e os dardos, e elas só podem ser utilizadas por peças clérigos, sumos sacerdotes e sacerdotes. A lança geralmente será utilizada pelos sumos sacerdotes em batalha. As zarabatanas poderão ser utilizadas pelos sumos sacerdotes em batalha, mas geralmente são armas ligadas às batalhas indiretas promovidas pelos sacerdotes de dentro dos santuários. E a carta Maracá, que é uma carta de cunho exclusivamente ligada ao xamã feiticeiro, tanto que ela é uma carta de defesa, tanto que ela não tem o desenho de ataque dos dados, de força dos dados. É uma carta de cunho defensivo e está implicitamente ligada a sua utilização aos xamãs feiticeiros das tribos. Eu tenho também 12 cartas de lança, iguais às demais armas, que eu tenho 12, um par de cada uma daquelas combinações. As zarabatana e dardos eu só tenho 8, porque eu não tenho as cartas de força 1 e da força 2. A zarabatana e dardos eu tenho que explicar que ela tem 2 possibilidades de equiparação de força: ou o cunho místico, que é o amuleto de guerra, ou o poder destrutivo na força 2 equiparado às flechas. Quando que eu vou utilizar uma e quando que eu vou utilizar outra? Quando essa carta estiver sendo utilizada pelo sumo sacerdote em batalha e houver um empate de forças nos dados, eu vou utilizar o potencial destrutivo para o desempate, esse valor 2, que é equiparado à flecha. Quando esta carta estiver sendo utilizada pelos sacerdotes de dentro do templo, nessas batalhas indiretas que eu falei, que eu irei demonstrar na playlist, aí a força de estará sendo utilizada, né, a força de utilização será o do cunho místico, do amuleto de guerra, e não desse valor 2 aí, potencial destrutivo 2, equiparado às flechas. Então, geralmente, esse 2 só será utilizado quando essa carta estiver sendo usada em combate por sumos sacerdotes, em situações de empate parcial. Quando eu tenho as forças iguais e as armas diferentes. Então, como os guerreiros não podem utilizar zarabatana e dardos, então uma situação de empate total não vai acontecer. E os sumos sacerdotes também, eles não podem atacar uma casa onde tenha outro sumo sacerdote utilizando esta carta zarabatana e dardos. Essa situação só poderá ser efetuada utilizando-se a carta lança, porque a lança é a única arma que quebra a imunização local promovida pelo sumo sacerdote. A zarabatana não tem esse potencial, somente a lança.
Então, uma situação de empate total não ocorrerá. Apenas uma situação de empate parcial com armas diferentes e forças iguais. Aí, no caso, essa carta aqui, se empatar na força 3, houver um empate parcial, né, as forças iguais e as armas diferentes, aí eu utilizarei esse potencial destrutivo aí para desempatar. Mas quando essa carta estiver sendo usada pelos sacerdotes de dentro dos templos, de dentro dos santuários, aí não. Aí ela terá cunho místico e não terá essa equiparação às flechas no potencial destrutivo 2. Já o maracá é apenas uma arma defensiva voltada à sua utilização ao xamã feiticeiro. Seria como um feitiço de proteção promovido pelo xamã feiticeiro aos guerreiros em batalha. E eu vou explicar, vou demonstrar como que isso funciona na prática, na mecânica do jogo. Então essas são as cartas combate que serão utilizadas nas batalhas pelos jogadores. Essas cartas deverão ser misturadas e embaralhadas e distribuídas aleatoriamente entre eles. As únicas cartas que serão certas nessas distribuições serão as cartas maracá, porque são apenas 4 cartas. São apenas 4 cartas. Então, numa partida para 2 participantes, cada um terá 2. Para uma partida de 4 participantes, cada um terá 1. Apenas numa partida para 3 participantes é que o último a jogar ficará com 2. Uma para o primeiro, uma para o segundo e 2 para o terceiro, já que ele vai ser o último a jogar. Mas para uma partida de 2 participantes, cada um contará com 2 cartas. Para uma partida para 4 participantes, cada um contará com 1 carta maracá. São as únicas cartas que terão distribuição certas. As demais, tanto aquelas que eu mostrei comuns de utilização, quanto essas aqui de cunho místico, 12 cartas lanças e 8 cartas zarabatana e dardos, essas deverão ser misturadas junto com aquelas de utilização comum, embaralhadas, misturadas e distribuídas aleatoriamente entre os jogadores antes de iniciar a partida.